Como dizer que nós vamos fazer alguma coisa em inglês? Nós vamos do alguma coisa ou make alguma coisa. Essa diferença entre do e make para na cabeça de vários estudantes de inglês e nesse vídeo nós vamos tirar todas as dúvidas que as pessoas têm justamente sobre a diferença entre to do e to make. Hey guys, how's it going? Aqui é o Lucas Gilbert, seja muito bem-vindo a mais um vídeo e hoje nós vamos discutir justamente a diferença entre as ações to do e to make, como dizer fazer em inglês. Quando a gente compara o inglês com o português, existem algumas situações que é bastante interessante, que no inglês o mesmo verbo pode significar dois verbos diferentes no português. Então, uma palavra tem dois significados diferentes e a gente vai diferenciar só pelo contexto. Isso acontece, por exemplo, no verb to be, o famoso verb to be, que no inglês pode significar tanto ser quanto estar, sendo que no português nós temos duas palavras diferentes para essas duas ações diferentes, e no inglês é uma palavra só. O mesmo vale para o verb to play, a ação play em inglês, que em português tem duas ações diferentes. Você tem brincar e você tem jogar, duas palavras diferentes, e no inglês é tudo a mesma palavra. Já na contramão da situação, nós temos a ação fazer, que em português é uma palavra só, tudo é fazer. Só que no inglês a gente divide dois tipos de fazer alguma coisa. Nós temos o do e nós temos o make, e tudo isso significa fazer. Então, pra gente que fala português e tudo tá no mesmo saco, que é tudo fazer, é um pouco difícil a gente entender a diferença de to do e to make. Mas antes da gente falar dessa diferença entre to do e to make, é muito importante que você se inscreva aqui no canal, eu vou ficar muito feliz em ter você por aqui. Tem muitas aulas bacanas aqui no canal toda semana, sempre trazendo novidades e várias aulas para você melhorar o seu inglês. Tem quarto do inglês, aula ao vivo completa, toda quarta-feira, 7 horas da noite. Então se inscreve no canal, ativa o sininho que eu tenho certeza que vai valer muito a pena e vai ajudar muito no desenvolvimento do seu inglês. Então vamos lá, to do e to make. A gente precisa entender primeiro para conseguir entender a diferença entre esses dois verbos. Nós temos que entender que é o seguinte, to do está de um lado, to make está de outro, e no meio nós temos uma área meio cinzenta. Como assim? Não tem uma regra 100% clara de que é to do e o que é to make. Existem algumas diferenças claras que a gente consegue entender, são regras que funcionam na maioria dos casos, mas essas regras vão diminuindo a distância até que a gente chega numa área cinzenta que realmente é só com a prática, com o tempo, que a gente vai entender quando usar um ou quando usar outro. Sabe aquela sensação de tipo, soou esquisito. Alguém falou to do alguma coisa, era pra ser to make, e você fala, soou estranho. Às vezes não tem uma regra certinho pra isso, mas soou estranho. Essa é a nossa área cinzenta. Mas vamos começar com a área que é mais clara, realmente com uma regrinha que dá pra gente diferenciar to do e to make. To make seria algo relacionado a fazer no sentido de produzir alguma coisa, criar alguma coisa, uma coisa que antes não existia, passou a existir. Essa coisa criada, produzida, feita, pode ser alguma coisa física, tangível, que a gente pode encostar, por exemplo, make wine, fazer vinho. Antes tinha só as uvas ali, você fez todo o processo e você criou o produto, você criou o vinho, então make wine. A mesma coisa vale para make dinner, que é fazer o jantar. Antes não tinha o jantar e você fez o jantar, você criou o jantar. Isso vale para coisas abstratas também. Por exemplo, você pode make a choice, fazer uma escolha, make a suggestion, fazer uma sugestão, ou até mesmo make a joke, fazer uma piada. Repara que o make você constrói alguma coisa, tem um produto disso aí. Então a piada antes não existia, passou a existir. A sugestão antes não existia, passou a existir. A sugestão. Já do outro lado nós temos o do. O do não está ligado tanto a produzir, a fazer alguma coisa, criar do zero. Você ter um produto final de algo que você fez. O do está mais ligado a uma ação, a uma atividade, a uma tarefa. O do te passa uma ideia que você começou a fazer alguma coisa, ficou um tempo fazendo e depois acabou de fazer. É em relação ao processo de fazer alguma coisa, a ação, o desenrolar. Então você tem aquele exemplo clássico que é o do my homework. Do my homework é fazer o meu dever de casa, o meu para casa. Do my homework significa que eu fiz a ação e fiz meu dever de casa. Então eu comecei a fazer o dever de casa, fiz o dever, acabei o dever. O foco está na ação, no processo. Mesma coisa de falar he does push-ups every day. Ele faz flexões de braço todos os dias. He does push-ups every day. Ou seja, ele começa a fazer a flexão, fica um tempo fazendo, depois ele acaba a flexão. Essa ideia do processo de fazer a flexão, ele não cria uma flexão de braço do nada. Tipo, antes não tinha flexão e agora tem flexão. Ele realiza a flexão. Por isso é to do.
Você pode também do a great job, fazer um ótimo trabalho. Do a great job significa que você começou um trabalho, fez o trabalho, terminou o trabalho e esse trabalho foi bom. O processo de fazer o trabalho seu foi muito bom. E não precisa ser nada exatamente específico, você pode do alguma coisa que não está realmente falando o que é. Por exemplo, I didn't do anything. Eu não fiz nada. Ou então, I always do everything. Ou seja, eu sempre faço tudo. Repara, anything, everything, nothing. Não fala exatamente o que é, mas a gente usa o do. Mas lembra, muita gente confunde esse do de fazer com o do auxiliar. Aquele que a gente usa para fazer perguntas negativas. Por exemplo, I don't like broccoli. Eu não gosto de brócolis. Esse don't vem do do, mas esse do não tem a ver com fazer. Tem a ver com um auxiliar. Mesma coisa assim, do you like chocolate? Essa pergunta com o do, ela é um auxiliar, ela não é o do de fazer. São duas palavras diferentes, apesar de se escrever e falar da mesma forma. Então não confundam. Do de fazer uma coisa, do auxiliar para perguntas negativas, ênfases, esse tipo de coisa é outra coisa completamente diferente. Inclusive, eu tenho um vídeo aqui sobre o did. O did é o do no passado, no sentido também de auxiliar. Então eu falo muito do did em relação a auxiliar, você vai pegar um pouco do do e do does como auxiliar também. Então clica aqui em cima, vou deixar o card aqui e assiste o vídeo do did também, que tá bem legal. Agora vamos jogando um pouquinho mais para cinzenta, você entendeu a diferença dos extremos? Só que o do, puxando um pouco mais para o centro, ele também é usado muitas vezes numa linguagem informal para substituir umas palavras meio óbvias, para poder facilitar o processo de fala e comunicação. Então, por exemplo, fazer uma prova. Em tese, a gente falaria em inglês to take a test, fazer uma prova. Só que, na linguagem informal, no dia a dia, a gente pode falar to do a test, sem problema nenhum. Do a test. A prova está pronta, você chega, começa a fazer, responde tudo, termina de fazer, tem o processo de fazer a prova, por isso é to do a test. Mesma coisa, to do the nails. Uma mulher pode fazer as unhas, no caso, to do the nails. O certo em tese seria to paint the nails, talvez. Seria pintar as unhas. Mas to do the nails é meio óbvio que fazer as unhas tem a ver com pintar. Não tem a ver com nenhuma outra tipo de ação. Então a gente fala to do the nails. Apesar de que normalmente quando você vai numa manicure, só uma dica extra pra vocês, você vai num salão, numa manicure, e aí as outras pessoas fazem as unhas pra você, não é você mesmo que pinta, que faz os negócios lá, aí você fala get my nails done. Seria tipo assim, ter as minhas unhas feitas, porque não foi você que realizou a ação, foi outra pessoa. Então você não falaria do my nails, mas sim get my nails done. A gente usa muito do também, por exemplo, para do the laundry, ou então do the dishes, que seria lavar as roupas ou lavar a louça. Então, laundry seriam as roupas, fazer o serviço de lavanderia, e the dishes seriam as louças, os pratos, também os talheres. Do the dishes e do the laundry. Em tese, na teoria, seria wash the dishes e wash the laundry, talvez, lavar essas coisas. Mas como é meio óbvio que a gente vai lavar essas coisas, a gente fala do the dishes e the laundry também. E aí você consegue pegar também umas situações que você pode falar ambos make ou do, sendo que esses dois têm significados diferentes. Tipo o exemplo do test. Lembra que eu falei que do a test é fazer um teste? Porque o teste está lá, você começa a fazer, vai fazendo ele, aí você termina de fazer. Tem o processo de fazer, a ação de fazer a prova. Então, do a test. Só que se você é um professor e tem que criar uma prova do zero, você tem que bolar as questões para os alunos fazerem, você vai o quê? Make a test, porque você está criando o produto prova. Você não está realizando a ação de fazer a prova, mas você está criando um produto novo, que seria a prova. Então, make a test, professor, do a test, o aluno. Mesma coisa, tipo do the dishes. Do the dishes seria a ação de você realizar a ação de lavar a louça. Então você começa a lavar, termina de lavar, depois tá tudo limpo. E make the dishes existe também, mas é você, tipo, esculpir os pratos, é você realizar, tipo, o processo artesanal dos pratos. Antes não tinha um prato, você cria o produto dishes, que seriam os pratos. E aí você vai para uma área mais cinzenta ainda, porque, como eu te falei, não tem uma regra certa. Então algumas situações confundem bastante. Por exemplo, make the bed. Make the bed é arrumar a cama, é uma forma até mais informal de falar arrumar a cama. Make the bed. Só que quando você fala make the bed, você pensa em fazer a cama, criar o produto cama. O carpinteiro, o marceneiro lá, fazendo lá a cama, cortando os pedaços de madeira, fazendo a cama, botando os pezinhos. Mas make the bed não, é só você arrumar lá ó, as cobertas, o lençol, o travesseiro. Aquilo é fazer a cama, arrumar a cama. Make the bed. Mesma coisa vale para make money. Make money é fazer dinheiro no sentido de ganhar dinheiro. Não é que você vai na casa da moeda e vai fazer o dinheiro. Então, make the money seria mais o earn money, é tipo ganhar dinheiro. Mas a gente fala make money e não do money. Então, tá vendo que nessa área cinzenta nem sempre essa regra vale? Existem algumas situações que é realmente com a prática. E se alguém virar para você do money, falar do money, você vai falar,
soa esquisito. Você não consegue às vezes explicar pela regra, mas pelo ouvido, pela prática, você percebe que soa esquisito. Por isso que eu te falei, nessa área cinzenta, muitas vezes depende um pouco de prática, de tempo, de paciência, que com o tempo você vai pegando o jeito dessas expressões, que são exceções, que não tem uma regra bem clara. E para terminar, uma dica de ouro para vocês, que é em relação à frase fazer uma pergunta, que é muito comum em português. A gente fala, eu vou fazer uma pergunta, eu fiz uma pergunta, e como é que eu falaria isso em inglês? Seria do a question ou make a question? E a resposta é nenhuma das duas opções. Em inglês a gente não fala nem do a question, nem make a question. Em inglês o correto é falar ask a question. Ou seja, ao pé da letra seria perguntar uma pergunta. Só que em português a gente tenta muitas vezes traduzir ao pé da letra, a gente fala fazer uma pergunta, fazer é make ou do, então é make a question ou do a question. Nenhuma das duas. Perguntar alguma coisa, fazer uma pergunta, em inglês é to ask a question. Então é isso, bora praticar. Espero que você tenha entendido as principais diferenças entre a ação to do e to make, como dizer fazer em inglês. E se você gostou, se esse vídeo te acrescentou alguma coisa, se você conseguiu aprender comigo, deixa o joinha, deixa o like no vídeo pra mim. Eu fico muito feliz em saber que as minhas aulas estão te ajudando, estou ajudando muita gente a aprender inglês. Então deixa o joinha, deixa o like. E se você ainda não se inscreveu no canal e quer mais aulas bacanas como essa, quer ser notificado, clica aí no botão inscrever-se aqui embaixo do vídeo. Clica também no sininho para receber as notificações. Ficar muito feliz em ter você aqui comigo, assistindo todas as aulas que eu posto todas as semanas. E para mais dicas de inglês, dicas diárias, dicas também mais curtas, mais diretas, mais interação, perguntas respondidas, eu te convido para me seguir lá no Instagram, @lucasgildeoficial. Lá tem muita coisa bacana, lá é muito mais fácil a gente interagir do que aqui pelo YouTube, então me segue lá também, vou ficar muito feliz em ter você lá também. So that's it, é isso, espero que você tenha gostado muito, vejo você na próxima aula. Nice, see you later.